Olá, amados e queridos irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Sou o pastor Jefferson Roque e nós estamos meditando no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Aleluia! A palavra do Senhor nos fala que devido Herodes não ter dado glória a Deus, ele foi morto, o anjo do Senhor o feriu e ele morreu comido de bicho. Não é? Aqui no capítulo 12 nos fala sobre isto. Como nós vamos dar início no capítulo 13, a palavra do Senhor nos fala que nós devemos ponderar, analisar, né, e refletir sobre toda a Escritura, que é sagrada e digna de aceitação. Não é? Então, quando Herodes ele faz o discurso, diz que o discurso ali foi um discurso muito, muito poderoso, a população começou a falar que não era voz de homem, mas sim voz de Deus. O ser humano ele é assim, né, amados? Quando ele escuta algo, ele vê algo assim muito, muito bom, muito eloquente ou poderoso de alguma forma, tem muitas pessoas que atribuem aquilo a Deus, né? Fala que é Deus e tal. Porém, o Herodes ele não transfere a glória para Deus, ele não dá glória a Deus. Sabe quando a pessoa é humilde? A pessoa humilde, ela quando faz algo muito bom, muito bonito e agradável, e se alguém faz um elogio, né? A pessoa fala assim, glória a Deus, graças a Deus, obrigado, né? Graças a Deus. Então a pessoa ela agradece, mas ela fala graças a Deus, ela dá glória a Deus, porque é Deus que é digno de toda adoração, é o Senhor que é digno de toda glória e de toda honra. É por isto, né? Mas devido a Herodes também ser um homem impiedoso, mau, enganador, ele tinha por costume de ser uma pessoa que, para agradar aquela população ali, ele estava cometendo, né, crimes. E aqui no capítulo 12, nos fala que Tiago, o irmão de João Marcos, foi morto à espada. E Pedro foi preso, encerrado na prisão, e ia ter o mesmo fim do Tiago. Pedro também seria morto, né? Mas quem acabou morrendo, sendo morto, foi o próprio Herodes, né? Aleluia! Então nós vamos dar continuidade, porque são histórias maravilhosas no Senhor, não é verdade, amados? Eu peço aos irmãos que se inscrevam no canal, acione o sininho, em nome de Jesus, você será notificado, dá uns comentários abençoados aí, né? Faça uns comentários abençoados no nome de Jesus, para a glória e honra do Senhor Jesus, não é verdade? Aleluia! Sou o pastor Jefferson Roque, os irmãos já ouvem constantemente eu falando isso, e é agradável. Eu quero, em nome de Jesus, e desejo que um dia a gente venha ter um trabalho ao vivo, sabe? Os irmãos participando também, né? Conversando, nós meditando na palavra de Deus. Vai ser maravilhoso, não é verdade? Se assim o nosso Deus permitir, né? A gente sabe que os trabalhos não são tão simples, porque também envolve o campo espiritual, viu, irmãos? Há muitas batalhas para impedir que alguém fale do Senhor Jesus, sabe? Há muitas batalhas. Você, para estar ouvindo esse áudio agora, acompanhando esse vídeo aí, pode ter certeza que muitas forças, ao contrário, não queria que você estivesse aí ouvindo agora. Mas o amor de Deus te alcançou. Aleluia! Graças a Deus, não é? Capítulo 13, Atos dos Apóstolos. E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Nídia, e Lúcio Cirineu, e Manaém, que fora criado em Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, e jejuando,
disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que eu os tenho chamado. Olha que glória, olha que fala maravilhosa do nosso Senhor. O Espírito do nosso Deus, o Espírito do Senhor fala: apartai a Barnabé e Saulo para o trabalho que eu tenho designado. Aleluia! Olha que coisa maravilhosa, que poder, que honra, que majestade. Maravilhoso é o Senhor, né? Não é os homens que escolhem, não é os homens que fazem ou dizem o que vai fazer ou quem vai fazer. Tem que ser o Espírito Santo, tem que ser o Espírito de Deus, não é verdade? Então o Espírito falou no meio daqueles homens ali que estavam orando e jejuando. Eram homens de Deus, servos de Deus. Aleluia. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim, estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegando-os a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinham também a João de cooperador. E havendo atravessado a ilha até Páforos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Esse, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Mas resistia-lhes Elimas, o encantador, que assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Olha, amados, então esse homem, esse procônsul, ele estava ali do lado de um encantador, né? De um certo mágico, né? Que no caso aqui estava ensinando mentiras, palavras de engano, tentando tirar proveito. E chegou Barnabé e Saulo, e no caso iria agora ensinar a palavra de Deus, a verdade do amor, da comunhão, né, da perseverança ali entre todos os irmãos por meio do nome de Jesus Cristo. Mas esse encantador aqui, Elimas, ele começou a perturbar, não deixar que o outro conheça a verdade, né? Quantas pessoas elas não permitem que outros venham conhecer a verdade. Elas não conhecem, não querem conhecer e não permite que outros venham conhecer. Até atrapalha, trazendo confusão, dizendo que não é assim, não é bem assim, né? Infelizmente, né? Mas aqui a palavra do Senhor nos mostra os desfechos de todas as coisas, não é verdade? A palavra do Senhor nos mostra aqui que há um interessado e há um que vem perturbar, tirar o direito do outro, ou tentar tirar o direito do outro, conhecer a verdade. Mas graças a Deus, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é assim que está escrito? Aleluia. Todavia, Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos dos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscava a quem o guiasse pela mão. Paulo era um homem muito usado, né? Corajoso, verdadeiro, porque era cheio do Espírito Santo. Era cheio do Espírito Santo. Chamou esse homem de filho do diabo.
cheio de toda maldade e malícia. Olha bem, e é verdade, né? Muitos às vezes nem gostam de ouvir, mas é o que está na Bíblia. E nós temos a liberdade de falar o que está na palavra de Deus, porque não é intuito de machucar nem ofender qualquer pessoa. Não é verdade? Todas as pessoas podem pregar e anunciar a sua fé, a sua religião, a sua doutrina, as suas práticas. Todas as pessoas podem. Não é verdade? Desde que respeite a outra pessoa. Então é que o procônsul ele queria ouvir a palavra de Deus, e esse homem perturbou. Este que estava perturbando. Mas o Espírito de Deus que habitava em Paulo e habita em cada um de nós, tomou a boca de Paulo, e Paulo, fixando os olhos sobre esse homem, disse: ó filho do diabo, não cessarás de perturbar? E é verdade, amados. Os filhos do diabo, eles não cessam de perturbar. Eles querem confusão, eles querem perturbar, tirar a paz, tirar a alegria. Então agora virá a mão do Senhor contra ti, ficará cego por algum tempo. E ficou mesmo, na mesma hora. Na mesma hora. Né? Para que ele aprendesse a respeitar a Deus. Respeitar a Deus. A mão do Senhor veio sobre ele. E ele ficou ali procurando pessoas que pudessem guiá-lo pela mão. Ficou rodeando ali totalmente. A escuridão e as trevas vieram sobre ele. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram até Perge da Panfilha. Mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. E eles saíram de Perge, saíram a Antioquia da Pisídia, e entrando na sinagoga, num dia de sábado, assentaram-se. E depois da lição da lei dos profetas, lhes mandaram dizer os principais da sinagoga: varões irmãos, se tendes alguma palavra de consolação para o povo, falai. Aleluia. E levantando-se Paulo e pedindo silêncio com a mão, disse: varões israelitas, e os que temei a Deus, ouvi. O Deus deste povo de Israel escolheu a nossos pais e exaltou o povo, sendo ele estrangeiros na terra do Egito, e com braço poderoso os tirou dela. Lembra do discurso de Estevão? Estevão falou a mesma coisa. Esta é a palavra, é o discurso que o judeu, eles falam uns para os outros, para que eles mostrem que eles conhecem a Escritura. Mas muitos conhecem a letra, mas não têm nenhum tipo de conhecimento ou reverência, né? Nós temos que ter uma referência e reverência ao Senhor, ao Espírito do Senhor. Porque a letra mata e o Espírito vivifica. Então Paulo é que ele faz esse discurso para mostrar que ele está convertido em Jesus Cristo, foi convertido por meio do Senhor, por meio do Espírito Santo, mas ele conhece também a lei, ele conhece a palavra, ele conhece bem a letra. E suportou os seus costumes no deserto por espaço de quase 40 anos, e destruindo as 7 nações da terra de Canaã, deu-lhes por sorte a terra deles. E depois disto, por quase 450 anos, lhes deu juízes até o profeta Samuel. E depois pediram um rei, e Deus lhes deu por 40 anos a Saul, filho de Cis, varão da tribo de Benjamim. E quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, ao qual Deus deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração,
que executará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel. Então aqui olha bem para você ver. Havia o povo peregrino, havia um povo que andou 40 anos, depois 450 anos Deus enviou os juízes até Samuel. De Samuel o povo pediu um rei e Deus deu a cada um deles ali, né, aos israelitas, deu a Saul por 40 anos como rei. Depois que esse passou, Deus chamou a Davi, que esse iria cumprir todas as ordens segundo o coração do Senhor, né? Um homem segundo o meu coração. Isso significa a pessoa que faz as coisas, as obras, conforme o coração de Deus. E agora, depois de Davi, Deus enviou a Jesus. Para quê? Para curar, para salvar, para libertar. Não é verdade? Então enviou a Jesus. Tendo primeiramente João, antes da vinda dele, pregado a todo o povo de Israel o batismo do arrependimento. Então é que nós vemos que João veio antes pregando o batismo do arrependimento. E é lícito. Temos que pedir ao Senhor perdão e temos que demonstrar o perdão por meio do batismo. Aleluia. Mas João, quando completava a carreira, disse: quem pensais vós que eu sou? Eu não sou o Cristo, mas eis que após mim vem aquele a quem não sou digno de desatar as alparcas dos pés. Varãos irmãos, filhos da geração de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, a vós vos é enviada a palavra desta salvação, por não terem conhecido a este os que habitavam em Jerusalém, e os príncipes condenaram-no, cumprindo-lhe assim as vozes dos profetas que se leem todos os sábados. E embora não achastes alguma causa de morte, pediram a Pilatos que este fosse morto. E havendo este cumprido todas as coisas e que dele estavam escritas, irando no madeiro, o puseram na sepultura. Tiraram do madeiro e colocaram, puseram na sepultura. Mas Deus o ressuscitou dos mortos. E ele por muitos dias foram vistos pelos que subiram com ele da Galiléia a Jerusalém. E são suas testemunhas para com o povo. E nós os anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, os seus filhos, ressuscitando a Jesus. Como também está escrito no Salmo 2: meu filho és tu, hoje te gerei. E que o ressuscitaria dos mortos para nunca mais tornar a corrupção. Disse-o assim: as santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Pelo que também está escrito no outro salmo, diz: não permitirás que o seu santo veja a corrupção. Porque na verdade, tendo Davi no seu tempo servindo conforme a vontade de Deus, dormiu e foi posto junto dos seus pais e viu a corrupção. Mas aquele quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Aleluia. Seja-vos notório, varãos irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados. E de tudo o que pela lei de Moisés não pudestes ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Olha que magnífico, hein? Que maravilha, que discurso poderoso. Ele não viu a corrupção. A corrupção significa o seu corpo se desfazer, o seu corpo apodrecer. Mas Davi teve o seu corpo desfeito, apodrecido. Mas Jesus não. A esse Jesus não. Então o que a lei não podia fazer,
Jesus pode fazer a todo aquele que nele crê. Então, você pode todas as coisas em Jesus Cristo. Todas as coisas. Aleluia. Vede, pois, que não venha sobre nós o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, e espantai-vos, e desaparecei, porque opero uma obra em vossos dias, obra tal que não crereis, se alguém vô-la contar. É verdade, Senhor. E saídos vos judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fossem disse as mesmas coisas. Aleluia. E despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortavam que permanecessem na graça de Deus. E no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. Oh, glória, que maravilha, hein? Olha que honra, quase toda a cidade juntou diante daquele discurso, né? Uma semana antes, sábado depois, no caso aqui, quase toda a cidade para ouvir. Ah, que honra, Jesus, que maravilha, aleluia. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo dizia. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós vos pregassem primeiro a palavra de Deus. Mas, visto que a rejeitais e não vos julgais digno da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios, porque o Senhor assim o mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Olha bem que maravilha. Os judeus não aceitavam, né? Mas será que é por causa, eles não aceitam porque são judeus? Não, porque acostumaram a colocar sua fé na lei de Moisés. Eles acostumaram a colocar sua fé naquilo que estava escrito, e se alguém viesse com um outro discurso, eles ficavam irados, nervosos, né? Mas aqui vem Jesus, que é acima da lei. A palavra de Deus nos fala que Deus escreve a lei e entrega a Moisés. Então Jesus é o Filho de Deus. O Senhor fala: este é meu Filho amado, ouvi-o. Nós devemos ouvir Jesus. E Paulo e Barnabé estão anunciando a Jesus, pregando a palavra de Jesus. Os apóstolos estão pregando a palavra de Jesus, perseverando na doutrina dos apóstolos, que é falar de Jesus. A igreja deve falar de Jesus, mas os judeus não aceitaram. Mas os gentios aqui se alegravam, eles ficaram felizes em ouvir aquilo. Que maravilha, né? E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Mas os judeus excitaram algumas mulheres religiosas e honestas e os principais da cidade, e levantaram perseguições contra Paulo e Barnabé e os lançaram fora dos seus termos. É verdade. Sacudindo, porém, contra eles o pó dos vossos pés, partiram para Icônio. É isso aí, glória a Deus. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Glória a Jesus. Essa é a palavra, né? É a palavra. Aos que crerem, receberão a vida eterna. Aos que não crerem, infelizmente, receberão a condenação eterna, né? E é melhor escolher a vida eterna, não é verdade, amados? Então aqui eles foram lançados para fora dos termos da cidade. Irados, o povo irado, né? Esse povo judeu,
e lançaram eles para fora. E eles sacudiram os vestidos ali, as suas roupas, balançaram o pó e foram embora. Foram pregar a palavra em outra determinada localidade. Infelizmente haverá um dia, amados, que tudo isso que nós estamos falando aqui, para muitas pessoas, servirá como condenação. Infelizmente, porque não deram ouvido, não quiseram dar ouvido à palavra de Deus. Então tudo que nós estamos falando, nós estamos anunciando, não são poucos, né? São muitos irmãos e irmãs que têm anunciado os seus trabalhos pela internet, nos cultos, nas praças, mas isso é a vontade do Senhor. E esta mesma palavra servirá como salvação e como condenação. É a mesma palavra. Aqui um povo ficou alegre, o outro povo ficou irado. Então isso irá acontecer. Chegará um dia que muitos ficarão felizes, porque eles creram e de fato comprovaram que era verdade, e é a verdade. Jesus é a verdade. E esses alcançarão a salvação eterna. E outros também experimentarão uma verdade, porque Jesus fala, aos que não crerem, esses serão lançados fora. Quem não come do meu corpo e não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. E é verdade, serão lançados fora. Né? Então nós estamos finalizando este capítulo em nome do Senhor Jesus. Se inscreva no canal, acione o sininho, no nome de Jesus. Faça comentários abençoados, glorificando a Deus. Glorifique a Deus aí nos comentários. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Sou o pastor Jefferson Roque.